Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Esse ano eu celebro 30 anos de dedicação à docência. São 3 décadas de ensino, inspiração e transformação de vidas. O projeto Marqueteiro comunga desse mesmo propósito: compartilhar conhecimento, provocar reflexões e formar mentes criativas. Prepare-se para um novo episódio especial dedicado a ideias, histórias e aprendizados que inspiram e transformam. O programa começa agora. Olá, amigos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está participando do projeto O Marqueteiro. O projeto Marqueteiro envolve podcast, envolve e-books, envolve treinamentos e muito mais. E você pode participar do canal e do projeto de diversas maneiras. Você pode curtir, isso vai ajudar no engajamento para que mais ouvintes, mais interessados possam acessar o conteúdo do nosso canal, podem compartilhar, o que seria interessantíssimo que vocês pudessem enviar para as pessoas que tenham interesse nesse tema ou nos outros temas que o canal vem apresentando ao longo das temporadas. Nós estamos iniciando a temporada 2026, mas anteriormente tivemos vários entrevistados com temas ligados ao esporte, temas ligados ao varejo, à saúde, enfim, o podcast ele abre esse leque, né? O projeto marqueteiro abre esse leque enorme de possibilidades de discutir gestão, negócios, vida, organizações, sociedade, né? Trazendo essa visão ampla dos profissionais que convidamos para participar do nosso projeto. Você também pode participar enviando sugestões de tema, né? Que sempre são muito bem-vindos os temas, assim como vem fazendo algumas pessoas que eu acabei anotando aqui, a Mariana Torres de São Paulo, o Felipe Andrade de Recife, a Camila Rojas, lá de Santiago do Chile, o Inácio Pérez de Valparaíso, a Valentina Quispe de Lima, lá no Peru, o Diego Fernandes de Cusca, olha quanta gente, né, de várias regiões, Sofia Martinez de Buenos Aires, Martim Lopes de Córdoba, Paula Ribeiro de Curitiba e Gabriel Silva de Porto Alegre, pessoas que nesse período que estivemos de férias acabaram encaminhando sugestões como essa, né, do tema de hoje, que é bem-estar estratégico, desenvolvendo equipes fortes e habilidades estratégicas. Então você pode participar mandando sugestões de temas, nós vamos atrás de profissionais como a profissional que nós convidamos para o nosso bate-papo de hoje, que eu vou apresentar agora, né, para os nossos ouvintes. E também, para finalizar, podem participar, inclusive, como pessoas que eu possa entrevistar. Né? Já aconteceu aqui no canal de entrevistados que mandaram mensagens e disseram: olha, eu tenho um conteúdo para passar e gostaria de participar do canal sendo entrevistado por você. E nós vamos agendando e esses contatos eles vão acontecendo. Bem, a nossa convidada de hoje, eu vou apresentar, é especialista em recursos humanos, assistente social e mentora, com ampla experiência em gestão de pessoas, saúde corporativa e bem-estar e desenvolvimento organizacional, ou seja, tem tudo a ver com o tema de hoje. Mestranda pela USP, possui formação internacional pela Universidade de Lisboa, e também na Florida Atlantic University, lá dos Estados Unidos, eleita top 25, né, de influencer da América Latina em 2023 e também 2024, e também foi premiada como mentora destaque na mentoria para todos. Atua na implantação de projetos estratégicos voltados à saúde, diversidade,
inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas. Essa é a Luciane Xavier, a nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Luciane, pela sua presença, por aceitar o convite do nosso canal. Nos honra bastante. Obrigada, obrigada, professor. Eu que agradeço. Olá a todos, né? O professor já fez a minha apresentação e eu estou muito honrada e feliz em estar participando, né, desse podcast e trazendo um pouco, né, do conhecimento aí do assunto de saúde e bem-estar. Luciane, o que me chamou a atenção, né? Você me perguntou antes de nós iniciarmos a gravação, o motivo pelo qual eu entrei em contato com você e olhando, né, a sua atuação profissional e essa interseção entre bem-estar, diversidade e inteligência artificial, né? E essas três dimensões sendo tratadas em conjunto, né? E como elas podem transformar a gestão de pessoas em um ambiente cada vez mais complexo, né? A gestão de pessoas deixou, ou vem deixando, né? Algumas empresas ainda resistem, de ser uma visão de mão de obra e passou a ser vista de uma forma estratégica que pode trazer resultados substanciais para as organizações, né? E essa questão do bem-estar, que ainda precisa ser bem desenvolvido, né? Porque muitas vezes as pessoas enxergam ainda como benefício e não dentro de uma visão estratégica, ou até mesmo apenas como um discurso, é algo que precisa evoluir bastante, não é mesmo? Não, com certeza, né? Ah, Depois da pandemia, né, a gente viu, na verdade, ao longo da pandemia, a gente viu o quanto que a questão, né, o olhar para a saúde emocional, ela aflorou, né? A gente teve um índice significativo de pessoas adoecendo, né, tanto no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente pessoal. Eu sempre falo que é um conjunto, né? Não tem como você adoecer em um lugar e não adoecer no outro. Então, como você mesmo trouxe, professor, o bem-estar organizacional hoje, ele deixou de ser um benefício, né? Ele passou a ter um olhar para as empresas que trabalham com a questão, que tem essa preocupação com a diversidade, também com essa mudança, né? Trazendo aí, a gente traz também a questão da inteligência artificial, o quanto que o bem-estar ele virou algo de uma infraestrutura organizacional, né? Então, as empresas hoje que estão levando esse assunto a sério, né, aonde elas percebem que é importante olhar o adoecimento emocional da sua equipe, né? Porque se não olhar, o que que acontece? Tem queda de produção, falta de engajamento, afastamento, presenteísmo, turnover, né? Então, as empresas hoje elas estão olhando para esse lado. E é importante, cada vez mais a gente está vivendo, né? Vendo um mundo, um mercado de trabalho bem competitivo, né? É a mudança da inteligência, vindo com a inteligência artificial aplicada nos negócios. Então, como que a gente pode cuidar das pessoas? Porque as pessoas também pensam assim, a inteligência artificial, toda essa questão, esse avanço da tecnologia, as pessoas vão virar uma máquina, né? E se a empresa olhar, ter essa percepção e olhar para a sua equipe de forma mais humanizada, ter um olhar mais humanizado, e o que, que seria isso, né? Entender, ter uma empatia escutativa. Feito isso, com certeza a produtividade, o engajamento da equipe vai ser o destaque para a empresa, e com isso alinhado com o negócio. Então, hoje a gente fala que o bem-estar, né, dentro de uma empresa, ela precisa fazer parte da cultura organizacional dessa empresa. É interessante quando você fala e toca nesses assuntos, Luciane, porque diversidade tem se falado bastante, né? Nós já sabemos o quanto é importante para as organizações, em termos de criatividade, em termos de equidade social, enfim. Nós já temos muita coisa discutida,
falada, a empresa tem incorporado essas questões da diversidade na hora de contratar as pessoas, na hora de dar chance para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver dentro da empresa, enfim. A questão da inteligência artificial também é uma questão que é um problema sério, porque as empresas estão usando e abusando do uso da inteligência artificial e isso tem gerado assim um estresse, né, um medo de perder emprego. Será que eu ainda vai precisar da mão de obra? Será que ainda sou útil? Enfim, ainda é uma questão para se discutir. Mas eu queria pegar num ponto com você com relação a bem-estar, né? Discutir o que seria o bem-estar dentro de uma organização, né? Porque cada um entende o bem-estar de uma maneira diferente, né? Eu estava procurando, pesquisando um pouco sobre isso, não se tem um consenso de bem-estar bem definido na organização. Por isso que talvez, isso é uma opinião, essa questão de se confundir com benefício, né? De você, porque dá uma cesta básica, porque tem um horário flexível, você considera estas questões como bem-estar. O que você pode falar em relação a isso? O que você pode esclarecer para os nossos ouvintes sobre essa questão do bem-estar? A certeza que nós temos hoje, e que eu posso trazer para vocês assim claramente, especialistas até comprovam isso, é que a gente não pode tratar mais, dentro das organizações, o bem-estar somente com uma ginástica laboral ou uma palestra pontual. Tá? Isso não faz mais parte. Para o cenário que nós estamos vivendo hoje, isso não é aplicado, isso não se resume ao bem-estar. Tá? Os programas de bem-estar, na verdade, a gente não foca somente nos programas. Precisa ir muito além disso. Como eu falei, o bem-estar e a saúde corporativa, elas têm que estar inseridas, né, e de forma muito genuína e estratégica dentro da organização, da política da organização da empresa, tá? Tem que estar na cultura, né, organizacional da empresa. Ela precisa fazer parte, ela precisa estar ali no pilar, né? E por que isso? Porque as pessoas estão adoecendo, né? Hoje, se a gente for pensar que é muita pressão, é entrega, né? A gente está vivendo também agora, era 100% home office híbrido, agora voltou, né? Em muitas empresas, principalmente em São Paulo, a questão de voltar 100% home office, né? Então, pensar que aquela pessoa que utiliza do transporte, utiliza 2, 3, fica 2 horas no trânsito, né? E ela voltar a ter esse trajeto, a ter essa rotina, vai ser com certeza ali uma probabilidade, vamos ter uma probabilidade dessa pessoa adoecer, né? Então, quando a gente fala da questão do bem-estar estratégico, é para além dos programas de bem-estar, para além dos programas de qualidade de vida que eu forneço. Então, pensar em uma ginasta laboral, né, palestras sobre saúde corporativa, qualidade de vida, bem-estar, para além de rodas de conversa, né? Como que eu estou relacionando, como eu estou tratando a minha equipe, né? E aí eu trago para você, professor, o que a gente vem discutindo junto com os executivos, qual que é o papel do líder na saúde emocional da sua equipe. Né? É muito importante, é um papel fundamental. Como que esse líder se relaciona com a sua equipe? Como que ele cobra resultados? Como ele olha para a performance da equipe, né? Então, o importante é isso, é esse relacionamento. Como que eu faço a minha equipe ser mais produtiva? E aí a gente traz uma questão também que tem muito a ver com a diversidade, as microagressões, os vieses, tudo isso tem que ser evitado quando tem essa questão de relacionamento, de relações dentro da empresa, Uhum. né? E aí, fazer com que
o time todo, né, ele se sinta engajado, ele se sinta representado dentro, dentro não só da equipe, né, da área. Então, quando a gente fala do ecossistema em relação ao bem, à saúde corporativa e bem-estar, é olhar isso, são as relações. Como que eu fortaleço, como eu estou lidando com as minhas relações enquanto subordinado, né, enquanto gestor. Então, quando a gente fala da saúde, né, reforçando aqui, quando a gente fala do bem-estar, né, e quais são as premissas ali que a gente busca para evitar o adoecimento da equipe, o adoecimento do profissional, são as relações. É ter ter uma relação mais humana, é o olhar humanizado, né? É ter a escutativa, né? É ter empatia, é o engajamento, é a motivação. Então, como que eu trato isso com o meu funcionário? E é importante, né? Você colocou várias questões assim fundamentais. Primeiro, você trata essa questão de tirar daquela frase de impacto, né? De dentro de um site ou na entrada de uma empresa onde você falava aqui os funcionários, nós cuidamos do nosso funcionário, do bem-estar dos funcionários, ou em uma cartilha que o RH, às vezes, né, ou gestão de pessoas, passava para os funcionários, olha, o bem-estar, e passar isso para uma prática, né? Ou seja, numa linguagem empresarial, ir para o chão da fábrica, né? Ou seja, desenvolver ações concretas com métricas para acompanhamento, né? E você fala um pouco dessa questão de métrica, falando de saúde, né? Como um ponto importante, como produtividade. E lembrando que saúde nós não podemos restringir apenas a saúde física, né? Porque a própria Organização Mundial de Saúde trata a saúde como saúde física, mental, social, né, emocional, né? Quer dizer, o olhar o ser humano completo e ter saúde completa, né? E a gente vê os resultados negativos de uma falta de uma política de bem-estar, de diversidade, com a quantidade de jovens que não querem entrar no mercado de trabalho, né? E hoje a mão de obra é um problema sério, porque você vê empresas com dificuldades de contratar profissionais para trabalhar, porque eles preferem atuar num aplicativo, preferem fazer uma atividade empreendedora, preferem viver a vida e não querem ir para o mercado de trabalho por conta disso, né? Porque sentem-se presos, não se sentem valorizados, né? Não se sentem também pertencentes àquele grupo. Enfim, é um trabalho complexo, né, Luciana? Hoje eu falo porque um dos meus trabalhos, projeto, né, é o desenvolvimento de programa de estágio. Então eu tenho muito contato com jovens, né, e contato assim direto com eles e entra no meu briefing, na verdade, é, é, essas perguntas, né? Então, assim, essa nova geração, eles não querem mais ficar 12 horas na frente do computador, como nós, né, costumamos fazer ou fazíamos, né? Eles estão priorizando mais ter qualidade de vida do que ter uma carga de trabalho muito significativa, né? Muito extensa. Né? Então, essa nova geração, que a gente fala geração Z e tudo mais, vem mudando a característica de trabalho, vem mudando o modelo de trabalho. Né? Então, elas priorizam, sim, elas querem trabalhar de segunda a sexta-feira, né? Elas querem ter esse modelo de trabalho híbrido, né? Elas não querem ficar, muitas vezes, tem jovens que não querem a cadeira de gestão, eles não querem ser gestores, né? Por conta desta demanda, eles querem ir mais para um caminho técnico, né? Onde eles vão lá, fazem o trabalho deles, entrega, e muitas vezes é por engagement, por projeto. Né? Então, eu não preciso ficar 8 horas na frente do computador, 8 horas trabalhando. Eu tenho aquele projeto, eu vou fazer aquele projeto, eu tenho horas de projeto, então eu entrego aquele projeto e pronto, finalizou o meu trabalho.
E a gente tem que olhar para isso, porque se a gente não olhar para isso também, para esse modelo de negócio e percepção dos jovens, a gente realmente, é o que você trouxe, professora, a questão da mão de obra ela vai ser cada vez mais escassa. Né? E um detalhe também muito importante é que muitos jovens hoje estão buscando o empreendedorismo. Né? Eu quero ser dono do meu negócio. Hum. E por outro lado também, nós temos jovens que ainda querem, né, atuar como CLT, mas tem a questão do burnout. A gente percebe o quanto que os jovens estão adoecendo, né? O quanto os jovens estão adoecendo. Então nós temos jovem aprendiz, né? Nós temos a categoria jovem aprendiz, nós temos estagiários, trainees. Então, e esses jovens vão ocupando essas vagas. Mas quando a gente olha para o antes da pandemia, para agora, tem essa dificuldade sim da gente ocupar essas vagas. A gente não Sem está dúvida. encontrando mão de obra. E é por conta disso. Então, se você perguntar para 10 jovens, dois vão falar, ainda podem aceitar trabalhar no modelo CLT como antes da pandemia, né? Agora, depois da pandemia, você pode ter certeza que são dos 10, 8 jovens estão priorizando mais qualidade de vida, né? Eles não estão vendo o emprego, carreira, né, como algo fundamental na vida. É como se eu tenho que pensar na minha vida pessoal, né? O financeiro, as relações, o social e o profissional. Então, quando a gente fala, inclusive, a gente vai pensar na fatia da pizza, né? Nas fatias da pizza, o profissional, a carreira está igual às outras esferas da vida. Né? Sendo que antigamente, ou na nossa geração, a gente priorizava sim. A gente Sim. priorizava o profissional, a nossa carreira, né? A estabilidade profissional. E hoje os jovens, não, os jovens eles querem trabalhar naquilo que eles gostariam mesmo de trabalhar. Hoje eles seguem um ritual, um processo de trabalho intenso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem, na verdade, eles querem ser promovidos ano a ano, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma questão em relação à pressão no trabalho, né? Muitos jovens não conseguem trabalhar com muita pressão. E isso não é a Luciane que está dizendo, tá? Isso tem pesquisas, isso eu já ouvi dos jovens com quem eu trabalho, né? Eles querem o momento deles e fazer com calma. Eles têm o ritmo de trabalho deles. E muitas vezes as outras gerações não entendem isso. E aí pode ter esse conflito de gerações, né? Sem dúvida. Bom, Luciane, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, passa rápido, mas eu queria deixar aí para você uma proposta de você deixar uma provocação para os empresários e CEOs das empresas e gestores, né, de uma maneira geral, esses gestores que ainda enxergam bem-estar como custo e não como investimento, eu queria que você deixasse uma provocação para eles aí, como que eles devem repensar a sua maneira de enxergar essa questão de bem-estar. E depois que você pudesse complementar alguma informação que for faltando, deixar o seu contato para os nossos ouvintes que queiram seguir o seu trabalho, queiram buscar mais informações sobre esse tema. Certo. Antes da gente começar, eu estava até escrevendo aqui uma frase para trazer uma provocação, que é desse livro aqui, que daqui a pouco eu já falo dele, né? A provocação que eu trago, né, para todos nós, né? Não só os empresários, mas para todos nós. A gente está falando muito do futuro do trabalho, né? Então, o futuro do trabalho exige mais do que competência técnica, né? Exige dos líderes e organizações capazes de lidar com pessoas reais. Então, nós estamos falando de relacionamento. Então, as organizações que não priorizarem, não investirem, né, nas relações, elas vão ficar para trás. Né? Então, olhar a sua equipe,
olhar aquela pessoa tendo um olhar mais humanizado e não somente olhar com competência técnica, né? Lembrando que a gente contrata as pessoas por competência, mas a gente desliga, né? Demite as pessoas por comportamento, né? Por questões comportamentais. Sem dúvida. Então, a gente precisa priorizar e a gente precisa investir nas relações. E aí, o bem-estar é o caminho. Lembrando que a gente tem aí, né, a NR, que foi aprovada, e que a partir de maio as empresas, né, elas precisam olhar de forma mais precisa, né, é, a saúde mental das pessoas, né, dos seus funcionários. Então, eu acredito que o modelo de trabalho hoje, né, o futuro, né, o futuro do modelo de trabalho é a gente investir mais nas relações. Sem dúvida alguma. Obrigado, né? E, Aproveitando, professor, eu queria claro, deixar aqui uma indicação de um livro que é da Renata Rivetti, né? Ela é uma especialista em felicidade corporativa que está muito relacionada a bem-estar, né? Sendo o mecanismo de estratégica para ter para que as empresas sejam bem-sucedidas. Então, não olhar só para os resultados, mas olhar para as pessoas, tá? E aí é um guia para redesenhar o futuro do trabalho, né? Então, o poder do bem-estar, da Renata Rivetti. Eu aconselho todos a quem tiver interessado a segui-la, né? A verificar o livro, porque vale super a pena, tá bom? aliás, Luciane, aproveitando, né? Você falando da Renata, ela foi uma das nossas entrevistadas Que aqui no canal de legal. podcast O Marqueteiro, o ano passado. Ela veio falar sobre felicidade corporativa. Então, também, além de acompanhar e comprar esse livro da Renata, vocês podem também acessar o podcast que ela participou. Foi uma entrevista brilhante também, assim como essa está sendo, e nós ficamos muito honrados também com a presença da Renata, que é um ícone, né, uma especialista nessa área de felicidade corporativa, e esse tema também vem sendo muito solicitado aqui em nosso canal. Nós já tivemos alguns podcasts tratando de felicidade corporativa sob diversas visões. Queria que você deixasse seu contato para os nossos ouvintes, como que os nossos Claro. ouvintes, eles acham a Luciane? Eu estou no LinkedIn, tá? Como Hum, Luciane Xavier. E no Instagram também como Luciane Xavier. Não tem como aonde errar. errar, tá? E E também, se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco que eu encaminho para a Luciane. ok, ok. Eu agradeço o convite, espero que tenha contribuído, né? E fico à disposição, tiver alguma dúvida, eu fico. Só me procurar, né, nas minhas redes sociais e a gente vai aí trocando figurinhas. Muito obrigada, professor. Parabéns pelo Cristina, trabalho, por esse projeto lindo. Eu acho que é super importante esse meio de comunicação de trazer assuntos tão relevantes, principalmente, né, quando a gente fala aí das empresas, das grandes organizações, e até direcionar, né, muitas vezes os executivos, os CEOs, né, os empresários e até mesmo o próprio profissional de como os funcionários, de como vem acontecendo, né, o que está acontecendo aí em relação a esses temas que são relevantes e importantes no mercado de trabalho hoje. muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho com o nosso canal, de estar aqui participando. E ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus Obrigada. comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores.
Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!